Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com nossas gravações, né? Vamos gravar hoje a aula de gramática do 6º ano A e B das escolas Paulo Ferraz e Antônio Jesuíno. É uma parceria entre a professora Soelma, que sou eu, e a professora Ivane. Hoje nós falaremos sobre adjetivos. Então vejamos o que é adjetivo. Adjetivo são as palavras variáveis que qualificam o substantivo ou palavra substantivada. Então, o que é adjetivo? São todas as características que nós atribuímos ao substantivo. Vejamos aqui alguns exemplos. Homem alto. Então, observe que está em destaque a palavra alto. Qual é a característica desse homem? Ele ser alto. Então, alto aqui nós classificamos como sendo o adjetivo, certo? País digno. Qual é a característica desse país? Ele ser digno. Então, digno aqui está em destaque porque é o adjetivo. Postura ofensiva. Qual é a característica dessa postura? Ela ser ofensiva. Então, ofensiva nós também classificamos como sendo um adjetivo. Roupa indígena. Qual é a característica dessa roupa? Ela ser indígena. Então, indígena aqui, nós classificamos também como sendo um adjetivo. Nós vamos falar um pouquinho também sobre as locuções adjetivas. O que são locuções adjetivas? É uma expressão que equivale a um adjetivo, ou seja, são duas palavras com o valor de uma, que vai ter o valor de um adjetivo. Geralmente é constituída por quem? Por uma preposição mais um substantivo ou por preposição e advérbio. Vejamos aqui dois exemplos. Mesa de madeira. Então, a preposição aqui mais o substantivo de madeira. Então, aqui corresponde a uma locução adjetiva, que eu posso dizer mesa amadeirada, certo? O outro exemplo, casa da frente. Olha aqui a preposição e olha aqui o advérbio. Então, a locução adjetiva, ela sempre vai vir uma preposição mais um substantivo ou uma preposição mais um advérbio. Então, os adjetivos, eles podem flexionar-se em gênero, número e grau. O gênero é para indicar se esse adjetivo, se essa característica é uma característica que foi empregada na forma feminina ou se ele foi empregado na forma masculina. Vejamos aqui alguns exemplos. Música boa. Música aqui é quem? É o substantivo. Qual a característica dessa música? Ela ser boa. Observem que música é um substantivo. Música é uma palavra feminina. Então, se aqui apareceu um substantivo feminino, a característica aqui, que é classificada como o adjetivo, também tem que ficar na forma feminina, certo? Então, substantivo feminino, adjetivo feminino. Mulher linda. Mulher é o substantivo feminino, linda é a característica. Linda aqui, nós temos o adjetivo. Linda é uma palavra feminina, certo? Então, o adjetivo, ele tem que concordar com o substantivo. Nesse caso, nós temos substantivos femininos e características femininas. O exemplo masculino aqui, time. Time é um substantivo masculino, certo? E a característica aqui é bom. Bom é um adjetivo masculino. Por quê? Porque tem que concordar com o substantivo no masculino. Homem lindo. Homem aqui também é o substantivo, é uma palavra que foi empregada no masculino, portanto, o adjetivo aqui, lindo, também tem que ficar na forma masculina. Quando falamos em número, é para indicar se essas palavras elas foram empregadas no singular, singular quando representar apenas um único ser, ou no plural quando representar dois ou mais seres. Nesse caso, substantivos, juntamente com as características, certo? Então, no singular,
Cidade histórica. Cidade é o substantivo. Quando eu falo cidade, é apenas uma única cidade. Histórica é a característica da cidade. Histórica é apenas uma. Então, cidade histórica. Toda essa expressão aqui, ó, o substantivo, juntamente com a característica, está no singular porque representa apenas uma única cidade. No plural, quando representar dois ou mais seres, nesse caso, ó, cidades, nós temos aqui o substantivo, não é isso? Quando eu falo cidades, nós temos mais de uma cidade. Então, esse substantivo ele está no plural. A característica também tem que ficar no plural. Ó, históricas. Então, aqui é o adjetivo que está no plural, porque o substantivo veio no plural. E o grau do adjetivo, nós temos de duas formas, são duas classificações. Nós temos o grau comparativo e nós temos o grau superlativo. A parte do grau nós vamos estudar na próxima aula, certo? Eu queria que vocês tivessem cuidado com as palavras, porque elas podem mudar de classe, certo? Ó, Nando Reis é um cantor paulistano. Qual é a característica desse cantor? Ele ser paulistano. Então, paulistano, nesse enunciado, nessa frase, ele foi empregado como sendo uma característica, como sendo um adjetivo do cantor, uma característica do cantor. Então, paulistano aqui nós temos como, ele é classificado como sendo um adjetivo. Já na segunda frase, ó, o paulistano vive com pressa. De quem é que eu estou falando? Eu estou falando do paulistano. Então, se eu estou falando dele, nós vamos classificar ele como sendo substantivo. Observem a diferença lá. Ó. É a mesma palavra, só que na primeira frase, o paulistano veio aqui acompanhando o substantivo. Então, aqui é a característica do substantivo, aqui é um adjetivo. E já nessa outra frase, na segunda frase, né, paulistano, ela não é mais uma característica. Ele já é o substantivo porque eu estou me referindo a ele. Com relação à posição do adjetivo, também pode ser alterado o sentido. Então, é interessante, é importante que vocês observem a posição desse adjetivo, certo? Vejamos aqui os exemplos. Ó. Ela era uma mulher grande. Então, qual é a característica dessa mulher? Grande. Grande aqui refere-se a quê? A uma pessoa alta. Ela era uma grande mulher. Observem que é a mesma palavra, tá certo? Só que aqui na segunda frase, grande aqui não está se referindo a uma pessoa alta, mas uma pessoa notável, uma pessoa extraordinária. E por último, nós falaremos sobre a classificação desses adjetivos. Então, os adjetivos, eles são classificados como simples, compostos, primitivo, derivados e pátrios. Os adjetivos simples são aqueles que apresentam somente um radical, ou seja, somente uma palavra. Vejamos aqui alguns exemplos. Ó. Pobre é formado apenas por uma palavra, então ele é classificado como sendo um adjetivo simples. Magra também é formado apenas por uma única palavra. Triste também é formado apenas por uma única palavra, possui apenas um radical. Então, todos esses exemplos aqui, nós classificamos como sendo adjetivos simples. A diferença do simples para o composto é que o composto ele é formado por mais de um nome, por mais de um radical. Vejamos aqui, ó. Roso, claro. Roso é uma característica, claro é outra característica. Observem que aqui nós temos duas características. Então, aqui nós temos um adjetivo composto, certo? Ó. Amarelo, ouro. Amarelo é uma característica, ouro é outra característica. Então, são duas características. Se eu colocasse assim, ó, chinelo, amarelo, ouro. Então, qual é a característica desse chinelo? Ele ser amarelo, ouro. Então, aqui são duas características. Portanto, nós temos um adjetivo composto. Já os adjetivos primitivos são palavras que dão origem a outros adjetivos, ou seja, é através dessas palavras primitivas que nós vamos formar outras palavras. Vejamos aqui alguns exemplos. Ó. Bom,
alegre e puro. Então, esses exemplos aqui são de adjetivos primitivos, porque são os primeiros da língua, né? É a partir desse aqui que nós vamos transformar. Os derivados, os adjetivos derivados, eles vão derivar de quem? Dos adjetivos primitivos. Então, são palavras que derivam de substantivos ou verbos. Exemplos aqui, ó. Tristonho. Tristonho derivou de quem? De triste, não é isso? Azulado derivou de quem? De azul. Então, vocês podem observar que os adjetivos derivados, eles sempre vão derivar de uma palavra já existente. E bondoso vem de quem? De bom, né? De bondade. Por último, nós falaremos sobre os adjetivos pátrios ou adjetivos gentílicos. O que é isso, professora? Ele serve para indicar a origem, a nacionalidade da pessoa. Aqui vejamos alguns exemplos. Ó. Quem nasce no Brasil, nós chamamos de quem? De brasileiro. Quem nasce no Piauí é chamado de quem? De piauiense. Quem nasce no Japão é chamado de japonês. Quem nasce em Alferraz é chamado de alferrazense, não é isso? Então, os adjetivos pátrios, eles servem para indicar a nacionalidade, ou seja, a origem de onde essa pessoa nasceu. Por hoje é só. Qualquer dúvida, nos procure no grupo de WhatsApp que estaremos à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima aula.